Hoje nós estamos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo acompanhando a apresentação de um trabalho da tese de doutoramento da Yara da Costa Souza, que é bióloga e mestre também em Ecologia e Ciências pela Universidade de São Carlos e Universidade de Hull, na Inglaterra, né? Yara, olha, esse trabalho que você apresentou aqui, eu diria que foi uma coisa assim inédita na pesquisa aqui do nosso estado, né? E não só do nosso estado, né? Esse tipo de trabalho, poucos existem no mundo, né? A interferência da poeira, né? Que se sedimenta sobre a cidade de Vitória em organismos vivos. E aí, nesse caso, você escolheu um peixe, o robalo, né? Podia falar um pouquinho sobre isso e depois os resultados principais que você está encontrando na sua pesquisa? Então, a ideia de escolher o peixe, principalmente pelo consumo humano, mas ele também vai poder voltar com essa contaminação para a gente que está consumindo. Então, optamos sempre pelo peixe para trabalhar. E aí a ideia de trabalhar no manguezal, porque você tem um ecossistema completo, que na região costeira do Espírito Santo, infelizmente, é difícil a gente conseguir ter acesso a todo um ecossistema, até mesmo a coleta do robalo foi bem difícil, então a gente se reduziu ao manguezal, que é a área que ele reside. Você também utilizou o manguezal de Santa Cruz, né? Isso, que foi um comparativo para a gente ver se não tinha um efeito da água, se por aí a água não estava contaminada. Então a gente tem esse que é 70 quilômetros mais ou menos de Vitória, então teria um parâmetro, uma referência, né? Então a ideia foi tentar entender se tinha mesmo uma contaminação no primeiro momento e de onde que ela vinha. Então, primeiro identificamos essa contaminação no robalo, nas plantas do ecossistema, na ostra também, que é consumida, e camarão, caranguejo, tudo. Foram vários metais, né, que vocês Foram pesquisaram. Vários metais. Não, metais essenciais, né, porque, por exemplo, ferro, magnésio, alguns metais eles são essenciais para a gente, e alguns metais que não são, que são os mais problemáticos, como arsênio, cádmio, chumbo, e recentemente titânio, né? Então todos esses metais a gente avaliou em todos os indivíduos e nas fontes de contaminação, nas possíveis fontes de contaminação, né? E o que se identificou de mais importante com relação às nossas fontes de emissão atmosférica aqui da Grande Vitória, principalmente fontes siderúrgicas? Então, o grande problema da siderurgia é a fumaça metálica. Então, no processo de resfriamento, você tem carreado tudo que está sendo utilizado naquela liga. Então, eles não utilizam só ferro, né, com carbono. Então, você tem diversas ligas hoje no mercado. Então, você tem ferro, cromo, cobre, você tem titânio. Então, dependendo do tipo de aço que você quer, você modula com metal. Então, no processo de resfriamento, tudo isso você tem esse material particulado atmosférico que é lançado, né? Então a gente está sujeito a tudo isso. Então, além disso, existe, claro, o problema de transporte do minério a partir do quadrilátero ferrífero. Então, isso já é um estudo nacional da própria empresa. A cada 200 vagões eles perdem um de material particulado. E, claro, é muita coisa. Os pátios, né, todo o minério ele fica exposto. E os ventos, a gente sabe que Vitória venta o suficiente. Ao longo da via férrea também, né? Ao longo da via férrea, nos pátios e quando vai ser feito, quando exporta esse minério. Então, na hora que eles estão exportando, que eles vão levar para o navio, existe uma grande perda também, que isso vai para a água, né, sempre. Sim. Então, e acaba nos ambientes aquáticos marinhos aqui, exato, né? E os manguezais. Então, o que não também fica na atmosfera cai e acaba sendo levado sempre, né, pelos rios. O que fica no sedimento acaba sendo levado até chegar no mar. E quais os metais mais importantes que você identifica como potenciais causadores de doenças e problemas? O arsênio é um grande problema, já reconhecido, né, e o chumbo também. Então, assim, o ferro, ele é um metal essencial para a gente,
mas nas quantidades que a gente tem é muito grande, então esses valores a gente não sabe o limite seguro, porque existe a utilização dele no nosso organismo, mas está muito além. Porque usar o robalo, que é o topo da cadeia, falando um pouquinho Isso, sobre né? esse... Então é assim, o robalo, que a gente chama de topo de cadeia, é porque ele é carnívoro, né? Então, na verdade, ele vai se alimentar de todos os indivíduos, não direto ou indiretamente, ele vai estar exposto a tudo aquilo. Então, por exemplo, eu tenho as plantas do manguezal que vão absorver qualquer contaminação da água do sedimento, e eu tenho os consumidores primários, que na verdade, no nosso caso, é um caranguejo que se alimenta da folha, ou o camarão que se alimenta, né, das microalgas e organismos que estão no mar, e o robalo come tudo isso. Então ele está exposto a tudo que existe ali ele vai estar exposto. Se ele não for direto, ele vai se alimentar de pequenos peixes que se alimentaram de um camarão, que se alimentaram de caranguejo, que se alimentaram da folha. Então ele é considerado o topo da nossa cadeia a nível aquático, né? Então daí depois a gente teria nós que somos o topo da cadeia mesmo, que nos alimentamos do robalo, né? E a questão das nanopartículas também, que você identifica e destaca no seu trabalho como potenciais causadores de doença também. Porque o material particulado, ele é composto de várias partículas, em geral pequenas, consideradas aerossóis, que são levadas pelo vento. E essas partículas muito pequenas, né, quando elas têm uma dimensão, uma das dimensões dela é de 100 nanômetros, a gente considera uma nanopartícula. Isso quer dizer que ela vai entrar passivamente nas células. Então ela entra no nosso corpo quando a gente respira, vai para as vias aéreas, vai para os vasos sanguíneos, não existe nenhum... Barreira, né? Não existe uma barreira natural, porque as nossas barreiras são maiores do que o tamanho dessas partículas. Elas são partículas tão diminutas que elas entram direto. E aí, no material particulado, né, o pó preto, que a gente analisou, grande parte dele, 80%, são nanopartículas. Então, quer dizer que tudo que a gente está exposto, estamos respirando mesmo, e isso está entrando dentro do organismo. Você levanta dados primários muito importantes, né, nessas análises. Aliás, inclusive foram análises caras e rebuscadas, né, com estrutura e tecnologia muito avançada que chega a nível... são das melhores, né? Acho que as instituições que tiveram com a gente são as mesmas instituições que criam os modelos utilizados mundialmente pela Europa, pela Austrália e os Estados Unidos de análise forense ambiental. No Brasil não tem nenhum país em desenvolvimento, do hemisfério sul só a Austrália e a Nova Zelândia que tem institutos de análise forense ambiental, e são sempre integrando técnicas geológicas, né, que se tenta entender realmente o que existe em cada local, integrar com o que tem o processo produtivo. Então eu tenho a parte biológica e a parte de tecnologia com ultraestrutura. Então integra várias ferramentas e tenta ver assim, olha, eu tenho uma contaminação, mas eu preciso saber se ela causa a poluição em si, que é quando você tem o efeito biológico. Então para você chegar nessa conclusão, que levaria os órgãos ambientais a tomar uma medida, é um processo mais complexo, que infelizmente a gente não tem um instituto assim no Brasil. Em outros estados é sempre ligado ao governo. Então o governo faz essa análise forense ambiental, descobre o problema, vai atrás da empresa e tenta conversar e ver o melhor meio de reduzir a emissão de determinado poluente. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.